Por que a Rússia quer invadir a Ucrânia? Você já deve ter se perguntado quais motivações levaram às atuais tensões no leste europeu. Por que a Rússia quer invadir a Ucrânia? Essa é a pergunta do momento e que gera uma série de especulações sobre o desenvolvimento de um novo conflito, uma nova guerra de proporções mundiais. Mas você sabe por que é que esse conflito que acontece lá no leste europeu poderia chegar até nós e se desdobrar em um evento de proporções planetárias? São vários motivos que levam a essa condição de tensão lá no leste europeu. Porém, nós podemos dizer que essas questões se resumem em questões geopolíticas e econômicas. Isso tudo associado ainda às posições inflexíveis do presidente russo Vladimir Putin. Lembrando que Vladimir Putin está no poder na Rússia desde o ano de 1999 e também entende que a maior catástrofe do século XX foi justamente a dissolução, o fim da União Soviética. Mas se você quiser saber mais sobre esse assunto, fique ligado até o final desse vídeo. Vou explicar para você detalhadamente tudo o que está acontecendo no leste europeu. Historicamente, a Ucrânia, ou pelo menos o território onde a Ucrânia está localizada hoje, já fez parte da história da própria Rússia, sendo Kiev, capital da atual Ucrânia, a primeira capital do que nós entendemos como Rússia, ou que foi chamado lá no passado de Rússia de Kiev, que existiu entre 882 e 1240. E isso ajuda a explicar a ligação histórica que existe entre a Rússia e a Ucrânia. Depois, esse mesmo território fez parte do Império Russo, que existiu entre 1721 e 1917, e depois também fez parte da chamada União Soviética. A União Soviética, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, existiu entre 1922 e 1991. E a Ucrânia, como nós conhecemos hoje, só se tornou um país independente em 1991, a partir da dissolução da União Soviética. Mas muito antes disso, a Crimeia, que hoje pertence à Ucrânia, já foi uma região, um epicentro de vários conflitos que envolveram o Império Russo e outras potências europeias. Essa história começa ainda no século XVIII, quando no ano de 1793 a Península da Crimeia foi anexada pelo Império Russo, por conta de sua importância geopolítica no trânsito no Mar Negro. Essa região sempre foi um local de destaque que controlava a navegação no Mar Negro. Já no século XIX, a Crimeia foi palco de uma nova guerra, essa sim de proporções europeias, que envolveu o Império Russo contra o Reino Unido, a França e a Sardenha, e ainda contavam com o apoio do Império Otomano. Essa guerra é chamada Guerra da Crimeia e aconteceu entre 1853 e 1856. Sobre esse assunto, já até gravei um vídeo aqui no canal. Se você quiser saber mais, vale a pena, porque é uma das guerras que inaugura uma nova visão sobre a estratégia militar e o desenvolvimento da própria guerra. Já no século XX, durante a vigência da União Soviética, a Rússia cedeu o território da Crimeia para a Ucrânia no ano de 1954. E é importante ressaltar que mesmo a Rússia cedendo esse território para outro país, o território da Crimeia se tornou uma república autônoma dentro do estado da Ucrânia, o que certamente geraria conflitos futuros. Um olhar voltado para a geografia da região nos faz entender que a Rússia, desde a época da Rússia de Kiev, passando pelo Império Russo e chegando até a União Soviética, está inserida em uma grande planície, o que torna essa região, teoricamente, fácil de ser percorrida e que, consequentemente, seria facilmente invadida por povos rivais, o que demonstra uma necessidade urgente de se proteger e dominar as áreas vizinhas para se tornar mais resistente às investidas estrangeiras e também para se impor como um importante centro econômico, social, cultural, como nós conhecemos a Rússia. Dessa forma,
dominando os territórios vizinhos, a Rússia conseguiu se impor nessa região e fazer valer toda a sua força diante de possíveis invasores. Essas características geográficas nos ajudam a entender a motivação pela qual a Rússia, desde os primórdios, buscou sempre ser um território gigantesco a fim de se proteger de seus inimigos, e justifica o tamanho, a dimensão da Rússia hoje em dia. Além disso, o outro ponto envolvido no conflito, a Ucrânia, contém grande parte das terras agrárias daquela parte da Europa, sendo a Ucrânia atualmente o terceiro maior produtor de grãos do mundo. E economicamente e atualmente, a Ucrânia ainda é muito importante para a Rússia, porque é no território da Ucrânia onde está localizada grande parte da rede de gasodutos da Rússia que abastece grande parte da Europa. Então, isso torna a Ucrânia uma região estratégica e extremamente importante que a Rússia pretende manter a sua dominação e a sua influência, justificando parte das tensões que nós verificamos atualmente. Isso é muito importante porque hoje a Rússia se destaca no cenário econômico mundial como uma grande potência energética e faz valer sua força justamente porque boa parte da Europa depende economicamente da energia do gás natural produzido pela Rússia e que abastece as indústrias da Europa Ocidental. A Ucrânia é um país que não faz parte, mas que é protegido pela OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, fundada em 1949, ainda durante a Guerra Fria, com uma ideologia capitalista e dominada pelos Estados Unidos, com o objetivo de combater e resistir às ações e às influências da União Soviética sobre os demais países do mundo. E aí surge um grande impasse, justamente porque a partir da queda do Muro de Berlim em 1989 e o fim da União Soviética em 1991, haveria um acordo verbal entre a antiga União Soviética e a OTAN que essa organização jamais estenderia sua influência para os países do leste europeu, preservando então o direito da Rússia de influenciar economicamente, geopoliticamente, a região do leste europeu, reservando o direito para essa antiga potência econômica característica das megapotências mundiais da época da Guerra Fria. Esse acordo serviria para manter intacta essa área de influência regional e preservar parte do que era o poder da antiga União Soviética. E é evidentemente esse o grande dilema que a Rússia e a Ucrânia enfrentam atualmente, já que a OTAN diminuiria a influência da Rússia na região e abriria uma nova área de influência para a União Europeia. Essa é a narrativa russa sobre esse dilema e que foi gravemente ferido, já que deveriam ser preservadas essas questões relativas a áreas de influência de ambos países, já que ambos se encontravam em um dilema mundial durante muitas décadas do século XX e que agora essa questão havia sido violada e não atende aos interesses russos que desejam expandir geopoliticamente sua influência na região. Porém, a tensão nessa região não é nenhuma novidade, já que recentemente, no ano de 2014, o Vladimir Putin, presidente da Rússia, ordenou a anexação da Crimeia ao território russo. Lembre-se que essa região era uma república autônoma, mas que estava associada à Ucrânia. Exatamente por isso, e por contar com o aval do parlamento da Crimeia, Vladimir Putin justificou essa anexação, já que boa parte da população da Crimeia é de origem russa. E é dessa forma que Vladimir Putin encara o território da Ucrânia, como uma região que está perdida desde o final da União Soviética e deve ser vista como uma área reconhecidamente de influência russa. Mais ainda, no mesmo ano de 2014, o governo de Kiev, que era pró-Rússia, que faz parte da Ucrânia continental, foi derrubado por um movimento popular. Esse movimento popular pró-Ocidente só aumentou as chances de a Ucrânia ser absorvida por uma influência da OTAN e da União Europeia, um desejo da população ucraniana manifesto com os protestos de Euromaidan.
Atualmente, Putin considera o Ocidente enfraquecido, especialmente pelo caos político e econômico gerado pela pandemia do coronavírus, mas também pela falta de uma liderança significativa, já que desde a saída da chanceler Angela Merkel do governo da Alemanha e também do posicionamento político do Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, diante do dilema do Afeganistão, Putin vê essa como uma grande oportunidade de se impor novamente como uma grande potência agora em escala mundial. Vladimir Putin, percebendo todo esse cenário e ciente da dependência europeia do gás natural russo, vê essa como uma grande possibilidade para que ele possa realizar a sua missão, que é retomar a autonomia e o poder da Rússia diante dos países europeus, que perdeu parte de sua importância desde o final da União Soviética. Buscando o maior número de aliados, começando pelo leste europeu, antiga área de influência do Império Russo e da própria União Soviética, Vladimir Putin entende que anexar parte da Ucrânia seria uma grande demonstração de força e de poder da atual Rússia, não permitindo que a Ucrânia faça parte da OTAN, o que já aconteceu com antigas repúblicas socialistas, como a Letônia, a Lituânia e a Estônia. Porém, essa situação não vai ser facilmente resolvida, especialmente porque, segundo informações midiáticas, há uma grande movimentação tanto para o envio de armas quanto para o deslocamento de tropas para essa região da Ucrânia e da fronteira entre a Rússia e a Ucrânia. Segundo as informações mais recentes, em meados de fevereiro, os Estados Unidos já haviam enviado mais de 8.000 homens para os países vizinhos da Ucrânia, prevendo um possível combate. Já a Rússia de Vladimir Putin pode ter enviado até 100.000 soldados para a região de fronteira, deslocando tropas até da Sibéria. Toda essa movimentação aumenta ainda mais a tensão entre Rússia, Ucrânia, OTAN e a participação até dos Estados Unidos nesse conflito que pode sim ter proporções mundiais. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado desse tema que é muito atual, mas tem raízes históricas. Então é importante notar a presença da história nesses conflitos recentes e perceber que todos eles têm uma raiz lá atrás que remete a um estudo histórico. Bom, nesse sentido, vou pedir para você que gostou desse vídeo compartilhar com um amigo, com um colega, com alguém que gosta desse assunto, com alguém que está inteirado sobre essa dinâmica, especialmente sobre esses conflitos do século XXI, e que esse assunto possa sim ser mais bem debatido, mais bem argumentado, que nós possamos ter uma visão mais ampla, mais abrangente sobre todos esses desentendimentos do século XXI. Como sempre, deixo uma recomendação de leitura. Dessa vez será sobre uma obra do inglês Eric Hobsbawm. Tá aqui, ó, O Novo Século, uma entrevista cedida ao jornalista italiano Antonio Polito, onde Eric Hobsbawm fala sobre esse contexto final do século XX e todos os desdobramentos possíveis durante o século XXI. É importante lembrar que esse não é um assunto resolvido, já que ele ainda está acontecendo, mas que nós podemos compreender a partir de um olhar histórico sobre o desenvolvimento das ações políticas, econômicas e militares. Então é isso aí, vou ficando por aqui, lembrando que toda segunda-feira tem um vídeo novo de história aqui no canal e eu sempre vou trazendo assuntos que são importantes, que promovam uma reflexão, uma nova visão sobre um tema histórico, ou como esse da atualidade, mas que tem raízes históricas, para que você possa ter uma reflexão muito mais apurada sobre tudo que vem acontecendo no nosso mundo. Beleza? Então vou ficando por aqui, agradeço você que assistiu o vídeo até o final e nos encontramos na próxima semana. E se você quiser, pode percorrer, maratonar os demais vídeos, porque eu tenho certeza que tem algum assunto que vai chamar a sua atenção. Beleza? Então é isso aí, semana que vem voltarei com um novo vídeo. Leia bastante para não ser enganado, assista filmes e séries para ter uma visão crítica sobre o mundo e converse sobre esses assuntos para enriquecer ainda mais o seu repertório. Beleza?
Até semana que vem. Valeu, tchau, tchau!